Doutor, Muito bem, voltando aqui para esse segundo vídeo de hoje, do sexto dia da Copa, mas agora para comentar a lesão do nosso glorioso Neymar e também do nosso glorioso Danilo, né? Que vão desfalcar aí a seleção brasileira em pelo menos nos próximos dois jogos, frente à Suíça e frente a Camarões. Ao que tudo indica, essa galera volta na última não, nas oitavas de final contra quem vier do grupo H. Saraiva, a falta de Neymar pesa ou não, na sua opinião? eu acredito, nós já falamos bastante sobre esse ponto anteriormente. A gente hoje, a seleção brasileira, não vive um momento de total dependência do Neymar como era antigamente. Hoje a gente tem um time, um futebol bem distribuído, bem coletivamente equilibrado. A gente comentou que no jogo da seleção brasileira, após a saída do Neymar, logicamente a gente não queria que o jogador, nosso craque, saísse contundido, mas depois disso o coletivo do Brasil apresentou força também. Jogou até melhor, porque ficou aquela coisa de parar, tentar procurar só o Neymar para fazer essa jogada para ele, passar essa bola para ele, e os jogadores tiveram mais liberdade para articular entre eles mesmos. E isso fez com que o time girasse bem a bola e acabasse encontrando mais facilidade para chegar ao ataque. Nós tínhamos meio que antecipado na pauta, né, no primeiro vídeo de hoje, né? Mas é aquilo que a gente vem comentando já há algum tempo. O time sem Neymar joga melhor. Então, eu acredito que essa equipe não vai sentir a falta do Neymar no campo. Ainda mais que o Neymar estava jogando no meio-campo, né? Não é uma função que o Neymar costuma jogar, nem no PSG, nem em outras épocas da seleção brasileira, sempre ali pelas pontas. Mas como o Tite levou muitas pontas, Vinícius Júnior, o rapaz lá, o Rafinha, Gabriel Martinelli, enfim, Antony. Então o Tite usou o Neymar no meio-campo. Só que no meio-campo, o cara toma butinada de tudo que é jeito. Ainda mais o Neymar, né? E simplesmente levou uma porrada aí que deixou ele fora da Copa. Aliás, a gente tem que comentar também a sequência de azar do Neymar, né? 2019, por exemplo, vamos pegar 2019, depois não pega antes. 2019 na Copa América, uma semana antes, um amistoso contra o Catar, aliás, contra o Emirados Árabes, dentro de Brasília, o Neymar sai machucado, perde a Copa América, consequentemente perde a chance de ganhar a Copa América, porque o Brasil ganhou a Copa América naquele ano. Em 18, jogou a Copa machucado. Jogou a Copa machucado, não jogou da forma com que ele sempre joga, né? Vamos lembrar daquela lesão no terceiro metatarso do pé lá, que aquilo ali simplesmente acabou com o Neymar. Em 14, nem se fala. Joelhada do nosso glorioso Zúñiga, né? Pelo Contra amor a de Deus, com Colômbia. aquilo lá, contra a Colômbia, e que fez a seleção brasileira simplesmente, na minha opinião, saiu ali, entendeu? Naquele momento, a seleção brasileira tinha uma neidependência, né? Era bem forte essa dependência do Neymar e perdeu o Justamente. craque naquele ali, deixou o time completamente Era desesperado. bem forte a dependência do Neymar e bem forte a inexperiência dos outros jogadores com relação a esse tipo de competição, né? Agora não. Agora nós já passou 8 anos e todo mundo joga futebol de alto nível na Europa. Naquele momento ali, quase ninguém jogava. Era o Davi Luiz campeão da Champions e só. O Neymar estava acabando de chegar do Barcelona, um exemplo. Enfim, a nossa seleção, só o Fred ali, talvez que era veterano assim, confiável, e foi apelidado de Cone,
Achei um apelido É, é maldoso. difícil de questionar a atuação do Fred naquela Copa do Mundo, porque muita gente chamou de cone, mas quando a bola não chega para você fazer a jogada, fica mais difícil, né? Não, no caso do Fred, ele não é de fazer A jogada, ele é bola do nem toque. chegava. Ele era do toque final pro gol. Ele é o É, típico Zé exatamente, a Mancano, bola não chegava no Fred para ele finalizar. Como é que ele ia fazer algum gol? justamente. E aí o povo chamava ele de cone. Eu achava um absurdo. Realmente ele estava só de enfeite lá, né? Mas Agora, a bola o não único. chegava, ele não tinha oportunidade de definir, porque o Fred, naquele momento, Giovanni, já que você entrou nesse assunto, só para complementar, ele era, sim, o melhor atacante brasileiro em atuação. No futebol brasileiro, né? Estava no Fluminense e era campeão brasileiro para o Fluminense em 2012, mas com um adentro de que o Fluminense em 13 caiu para a Série B e voltou no tapetão, aquele famoso julgamento da Portuguesa. Então o Fred já também não estava lá naquelas naquelas condições, né? Aliás, nunca mais voltou, né? Parou ano passado, mas assim, fazendo jogos assim esporádicos apenas, fazendo aquele migué que todo mundo sabe que quando o cara chega numa idade como a do Fred, todo mundo faz. Aliás, migué que o Fred está fazendo também na Central da Copa, que não sabe nem comentar. Desculpa falar. É o seguinte, aliás, o nosso programa aqui é muito melhor que o Central da Copa, hein? Jesus Ontem, Cristo, que ontem tivemos um programa super empolgante. Quem acompanhou aí não se arrependeu, porque ontem nós botamos a boca no trombone e falamos tudo que tinha para falar e é. nossos palpites estão certeiros. Enquanto isso, você está ouvindo o Alex Escobar na Central da Copa, não falando absolutamente nada. É Falando tudo inacreditável. menos futebol. Ô Globo, Rede Globo de televisão. É o seguinte, tá faltando verba para contratar? Não é possível. Nós estamos aqui. Se a senhora quiser, só contratar a gente. Justamente porque, convenhamos, a Central da Copa esse ano, uma negação. E os comentários. Pelo amor de Deus, vocês não trocam de comentarista, não? Ricardinho e Richardson, 3 jogos hoje comentando. Que isso? Ô, eu tô aqui. Meu currículo, se vocês quiserem, eu entrego amanhã para vocês. Muito bem. Vamos voltar aqui então. O Danilo com problema no tornozelo esquerdo também está fora dos 2 próximos jogos. Ontem a mídia estava falando muito do Neymar fora da Copa e nós já falamos, né, ontem que provavelmente Danilo também, nosso lateral direito, também não faria mais jogos. Pelo menos o próximo jogo a gente tinha comentado ontem Não, e hoje assim, saiu a sim. notícia que não volta para a primeira fase. O doutor Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, já disse que vão poupar. Eles poderiam até voltar para o último jogo, mas ao que tudo indica, vai poupar para os jogos mata-mata, os jogos mais A precisos. questão do Aliás, eu Neymar tenho. voltar, Pode falar, Thiago. a questão do Neymar voltar nos jogos decisivos, isso é importante, porque o Neymar é um jogador decisivo. Então, mesmo que a gente ache que o coletivo está forte, é bom para ganhar confiança nesses dois jogos sem Neymar e lá para frente, nas oitavas de final, ele voltar, porque é um jogador que a qualquer momento, por mais que o locutor não esteja falando o nome do jogador, a qualquer momento ele pode pegar uma bola e definir a partida. Sim, em qualquer momento pode pegar uma bola e definir uma partida, mas eu acho que a seleção brasileira está bem servida desses craques aí, A para vantagem é definir que jogo. você passando esses dois jogos aí, Giovanni, você já ganha uma força. Se ele não voltar ou se voltar mal, você já tem um time que já tá postado a jogar sem ele já, de uma maneira que Pois é, passe convicção e apresente um bom futebol. o nosso ex-menino Ney já não é mais a nossa única solução, né? Digo ex-menino Ney porque Galvão Bueno dizia sempre o menino Ney, o menino Ney, o menino Ney, que já está com 30 anos, é o ex-menino Ney, né? Aliás, se você for reparar, a transmissão do Galvão, o Galvão fez de tudo para escantear o Neymar, né? Só falar de Vinícius Júnior é isso, Vinícius Júnior é aquilo, Vinícius Júnior, e o Richarlison fez um golaço,
gol que ele está acostumado a fazer no Tottenham. Apesar de que aquele gol realmente foi um golaço mesmo, a gente tem que falar, o segundo gol. Mas o nosso Galvão Bueno fez de tudo para escantear o Neymar e você pode ver que ele falou pouco do Neymar no jogo. É um negócio interessante. Falou mais do Olodum do que do Neymar. Você tinha cantado também a Pedra do Olodum também, Sim, e cantou bem, porque o Olodum apareceu mais do que o próprio Neymar pela boca dos nossos locutores queridos, amados e idolatrados. Salve, salve. porque no primeiro tempo, assim, é aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Neymar no meio é uma ideia interessante, mas ao mesmo tempo a bola passa toda hora por ele. Então, fica uma jogada cantada. Apesar de que o Tite não levou quase ninguém para o meio-campo, que eu achei estranho, porque normalmente ele usa muito meio-campo, mas assim, o certo seria ali jogar com o Paquetá e o Everton Ribeiro. Talvez o Neymar ali no lugar do Richarlison. Mas para não repetir o tal quadrado mágico de 2006, que foi um desastre, aí o Tite botou o Neymar para trás e botou o trio de frente lá sem um centroavante fixo. Achei interessante a ideia. Ainda mais vindo de um treinador que é reconhecido como uma retranca por tudo que fez no Esporte Clube Corinthians Paulista, A lesando o gente não futebol poderia brasileiro. também, a gente não poderia deixar de falar isso também, ô Giovanni, você disse bem agora, lembrando da época do treinador Tite no Corinthians, é a questão que aquela época o Corinthians só ganhava de goleada, né? Era 1-0 chorando, com um gol contra, um gol de canela, um gol de barriga, fazia 1-0 e trancava a casinha. E assim o A Corinthians sorte conquistou do a Corinthians. Libertadores e Hum, inclusive o Mundial, ganhando seus jogos, empatando seus jogos e ganhando quando precisava, por placares sempre magros. A goleada quando o Corinthians fazia era 2-0 e olha lá. aliás, por falar em Corinthians, não está na pauta aqui, mas eu gostaria de trazer o tema aqui para você. Vitor Pereira está negociando com o Flamengo. Será que isso é verdade? Ou será que isso é implantação de fake news da, da imprensa brasileira? Porque o Vitor Pereira, é lógico, ele veio aqui para ir embora. Ele mesmo já dizia numa coletiva dele aí que ele queria treinar o Liverpool, não o Corinthians. Ele veio, Então, ele veio aqui só para fazer um currículo até surgir uma se vaga, na fosse, verdade. se fosse para seguir no Brasil, ele seguiria no Corinthians. Porque ele deu certo no Corinthians, apesar de não ter ganhado nada, mas levou o Corinthians ao final de Copa do Brasil, que o Corinthians não ia já há mais de 10 O anos. Corinthians, o propósito do Corinthians no início do campeonato era muito brando, né? Era chegar na semifinal do Paulista, que chegou, era chegar nas oitavas de final da Libertadores, chegou às quartas, superou a expectativa, era ficar na sétima colocação no Campeonato Brasileiro, ficou em quarto, era chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil e, como você mesmo disse, foi vice-campeão. Então, o Corinthians superou as expectativas e os planos e metas traçados no início do ano. Vice-campeão perdendo nas penalidades máximas. Nosso Matheus Vital, ex-Vasco, resolveu errar contra o Flamengo. Pois é, botou a bola lá para fora do Maracanã. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso tema. Acho que a seleção brasileira está bem servida, né? Mesmo Sim. sem. Acho que. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma Nosso percepção minha. menino Ney faz falta sim, mas eu acredito que a seleção para esses dois adversários agora esteja tranquila. Mas o Saraiva, uma percepção minha, eu acho. Eu acho que o Tite vai botar na lateral esquerda, direita, né? O Militão, vai botar o Militão improvisado contra a Suíça. Muito E provável. se classificar, o Daniel Alves joga contra Camarões, porque aí vira para a seleção brasileira um amistoso. E aí bota o Daniel Inclusive é Alves. bom para ver, inclusive é bom para a gente descobrir
nível que está Daniel Alves, né? Seria um Acho que teste interessante, porque se, conforme for a volta do Danilo, o jogador não tiver condições e a gente precisar contar, talvez, com a substituto, a gente precisa saber como é que Daniel Alves está. mas Mas eu eu acho, acredito cara, que pode falar. a improvisação do Militão seja a alternativa mais viável e provavelmente adotada pelo treinador Tite. Não, eu acho que o Tite tem na cabeça dele o Daniel Alves como terceiro lateral. Eu não acredito que o Tite tenha o Daniel Alves como segundo lateral. Eu não acredito que o Tite está usando a história e desconsiderando a atualidade. Porque você tem um lateral que joga no Real Madrid, no banco, e você vai escolher um cara que joga no Pumas do México. Tá velho ainda, não joga 2 meses. Então, eu acho que ele tem o Daniel Alves como terceiro lateral, e acho que ele levou o Daniel Alves só porque tinha 26 vagas. Se tivesse 23 vagas, o Daniel estava fora. Eu tenho, eu tenho esse pressentimento, não tenho essa certeza, porque eu não estou na cabeça do seu Adenor Bach. Vamos falar agora, Giovanni, sobre os jogos de amanhã. Vamos. Bom, jogos de amanhã. El drama argentino sigue. Abrindo a rodada amanhã, às 7 horas da manhã, Giovanni. Olha que jogão. Tunísia e Austrália. Cara, eu acho que a FIFA escolheu a dedo o horário de 7 horas da manhã para os jogos chatos. É incrível. Você sabe que a seleção brasileira não vai jogar nenhuma vez 7 horas da manhã? Não. Nenhuma vez. Os O, jogos da seleção a brasileira. seleção brasileira, na primeira fase, ela ficou com a cereja do bolo, que, vamos dizer, seria o último jogo do dia, né? Às 10 horas da noite, lá no Catar, 4 horas da tarde aqui para nós. Seria o último jogo do dia para fechar o dia de competição. A Eu seleção tava vendo. brasileira fechou ontem, vai ser o terceiro jogo na segunda-feira e volta a ser o quarto jogo na sexta-feira. O horário mais cedo que a seleção brasileira vai jogar é meio-dia. Tem um Só jogo para ter uma meio-dia, noção, um outro que mata-mata. a gente falou, um estádio com capacidade de 80 e poucas mil pessoas estava lotado além da sua capacidade, porque tinha torcedor provavelmente em cima de outro torcedor só para assistir a seleção brasileira. Não, e a seleção brasileira tem, se Desafiando passar as em leis da primeiro, física, Giovanni. foi? Desafiando as leis da física que dois copos ocupam sim o mesmo local. Como diria Galvão Bueno, a Vamos física voltar não ao assunto. permite. A Aí física temos não esse permite. jogo. Então, deixa eu Tunísia e só, Austrália. só Alguma complementar. colocação para O, fazer sobre esse jogo? colocação que eu tenho para fazer que vai ser 0-0. Mais um, inclusive, o sexto. Dois times que não apresentaram bom futebol e tudo indica aí para um possível empate mesmo. Não tem um favorito. Se colocasse um favorito entre Cara, os dois, eu acredito que a Tunísia talvez superaria a Austrália. pode ser, mas a chance disso acontecer é a mesma de eu ganhar na Mega Sena. Mas eu acredito que você tenha acertado novamente o placar, amigo. Eu acredito que tenhamos mais um 0-0 nesse jogo. Não. Se isso der uma vitória da Tunísia, você vai na loteria depois do jogo, faz um jogo, porque certamente você vai ganhar na Mega Sena. Certamente. Porque Viu, eu não senhor? acredito que a Tunísia vai ganhar algum jogo. Eu não acredito mesmo. Logo Agora, na sequência, nós temos aliás, outro os jogo jogos de amanhã de Giovanni, manhã, amanhã parece, assim, os dois primeiros, aquele nível de empolgação louco, né? Violento que você está acostumado. Na sequência, nós temos às 10 horas da manhã outro mega jogo, que é a Polônia contra a Arábia Saudita. cara, pode dar um jogo. Já visto do que a Arábia Teremos a Saudita Arábia Saudita apresentou, classificada para a próxima fase. pode ser, pode ser. Isso já aconteceu na história, Giovanni?
Da Arábia Saudita, eu acho que não, não lembro não. Mas A Arábia pode ser que Saudita figurando pode ser, porque nas oitavas da Copa. a Polônia eu tenho na minha conta como uma seleção arregã. Essa que é a verdade. A Polônia tinha tudo para ser uma seleção mais forte do que é e, cara, não vai para frente. E eu acho que ela com a Arábia Saudita dá um jogo interessante. Haja vista que a Arábia Saudita tem 9 jogadores do Al Hilal. Então é uma galera que está entrosada, né? E que Por isso que venceu. surpreendeu o futebol argentino na primeira rodada, justamente por esse entrosamento que foi adquirido para o clube, né? E que venceu a escaloneta. Essa é a Vamos verdade. chegar nela agora Não, vamos mesmo. lembrar que a seleção argentina não perdia desde 2019. Ou a Giovanni, seleção temos aí argentina também, não perdia desde que perdeu para o Brasil aqui em 2019. Bora. temos aqui também a 1 hora da tarde. Esse sim, acho que um jogo já melhora um pouco, é bem Não, melhor essa do que os aí, demais. França e Dinamarca. França e Dinamarca. Cara, deixa eu falar um pouco da Dinamarca. É o seguinte, não do futebol, mas a Dinamarca está ameaçando se desfiliar da FIFA por conta da Copa no Catar. Eu acho um absurdo, porque essa Copa já estava marcada desde 2010 e só agora que eles estão fazendo protestos contra essa Copa, protestos mais enfáticos, né? E também a seleção dinamarquesa tá contra a FIFA por conta de tudo, de corrupção, de escândalo e tal. Mas assim, já era para ter desfiliado antes. Por que que não fez isso antes? Só agora fazer isso? Acho que é mais um grito, mais um grito do momento do que propriamente vai fazer isso. Agora, com relação ao jogo, a França deve ganhar, mas se você for pensar na fase de grupos da Nations League, dentro da França, a Dinamarca ganhou. Eu Então é meio apostaria, talvez, aberto. eu apostaria no empate nessa partida. Pode ser. Acho que o empate estaria de bom tamanho ali para os dois, se bem que a Nós não Dinamarca. falamos aqui entre Polônia e Arábia Saudita, o favorito, Giovanni. Favorito? Meu ídolo. É Chabaldi, sei lá o nome daquele cara, que fez gol na Argentina e no Flamengo. Meu ídolo, Teremos a Arábia classificada, então, para a próxima fase, provavelmente. sem dúvida. A Sem... França entra, sim, como favorita para ganhar em cima da Dinamarca. Mas o time francês até venceu o primeiro jogo da Austrália de virada, mas também não apresentou um futebol que convencesse tanto. A gente tem falado isso e a Mas mídia tem... tem falado. A França ganhou da Austrália de 4-1. Apesar do placar expressivo, não apresentou um bom futebol. A Espanha ganhou de 7-0. Embora o placar expressivo Ó, também, não teve um adversário que pusesse tantas dificuldades como teve, por exemplo, a gente fala bastante da seleção brasileira, o adversário do Brasil foi muito superior ao adversário de todas essas outras seleções. sim, sim. Mas, o Saraiva, a gente tem que lembrar uma coisa também, que eu esqueci de falar no meu comentário. É o seguinte: nós falamos aqui que a seleção brasileira enfrenta Peru, enfrenta Uruguai várias vezes, né? Paraguai, Colômbia, enfim. A França e a Dinamarca se enfrentaram várias vezes nesse ciclo, tanto em Euro, quanto em Champions, quanto na última Copa do Mundo. Então são dois times que se conhecem. São Podemos dois ter times aí que conhecem. uma, Então eu acredito que a Dinamarca vai aprontar alguma coisa para a França. podemos ter, como eu disse a princípio, um empate amanhã, que seria minha aposta para o jogo. Exatamente. Ou uma E para vitória da Dinamarca. finalizar a rodada, Giovanni, aí sim, aí, para alegria de alguns, para tristeza de A outros, velha nosso Milonga. amigo, nosso amigo Vinícius Lamanes, acompanhando de longe, o coração chega a apertar. Às 4 horas da manhã, nós teremos possivelmente a eliminação da Argentina, Giovanni, entre Não, Argentina e México, com o consagrado, idolatrado, ele, mito o Guillermo Show. Saitama do futebol mexicano, O Guilherme Capitão Ochoa. América.
Guillermo Ochoa, capitão do América do México, Capitão América. Capitão América vai enfrentar La Purga, que é Messi, né? Eu acho que, assim, vamos falar o grosso. A seleção argentina vai ganhar, eu acredito. Eu Mas acredito também numa recuperação da seleção argentina, mas com muita dificuldade. com ressalva, e muita Eu ressalva. acredito que teremos aí um 2-1, um 3-1, talvez um 3-2, com o Guilherme Ochoa salvando várias bolas do nosso ET. Cara, isso é um pretexto para a gente abrir um outro debate aqui. Eu acho o seguinte: México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Paraguai e tal, tinha que tudo juntar. Parar com esse negócio de CONCACAF, CONCA Champions, CONMEBOL. Peraí, nós somos continente americano. Eu A já venho Europa. falando isso em outras oportunidades, Giovanni, que Hum, talvez a gente tenha aí a Eurocopa, que é um campeonato forte entre as seleções europeias. Talvez se a gente unificasse essas três Américas, a gente conseguiria fazer um evento. Porque hoje em dia, quando você fala que tem uma Copa América, ninguém assiste, todo mundo prefere assistir a Eurocopa do que a Copa América. não, Talvez se você tivesse uma competição que pusesse as três Américas dentro de um único torneio, a unificação das Américas aí, de fato, a Copa América, porque nós America's temos uma Cup. Copa América que é no Sul, né? A Copa América, na verdade, com todas as três Américas envolvidas, com 24 seleções, no mesmo formato, talvez, da Eurocopa, nós teríamos mais jogos entre essas equipes, o que poderia Não, até fortalecer mesmo o futebol americano. não só futebol de seleção, mas até mesmo futebol de clubes. Pô, pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras é muito melhor jogar em Miami, né? Do que jogar em La Paz, entendeu? Jogar no interior da Bolívia. Calma, para. Vamos tentar crescer. Por exemplo, você já imaginou uma final da Libertadores em Las Vegas? Seria um negócio trondoso. E não É, pode Giovanni, ser, mas aí nós entramos em conceitos políticos e aí fica difícil, porque é aquela história, o cachorro nunca larga o osso. justamente. O cachorro nunca larga o osso. Mas acho que para eles, até para eles catarem uma graninha, seria muito melhor. Muito melhor mesmo. Cara, você já imaginou uma final do São Paulo e América do México no estádio no estádio deles lá, no estádio Azteca? 100 mil pessoas no estádio. Ao invés de você fazer aqui em Córdoba, que não vai ninguém. Então, assim, eu acho que eles têm que parar de querer pro bolso dos caras e pensar mais no produto. E também é muito melhor para um time de Costa Rica jogar aqui no Brasil do que jogar no Panamá, por exemplo. Sim, Peraí, sem vamos dúvidas. ampliar Isso o aí mercado, né? eu já tinha falado da questão das seleções há algum tempo aqui, pela questão dessa unificação das Américas e um campeonato parecido com o que a gente tem na Eurocopa. Ah, mas na América do Sul só tem 10 seleções, 12 seleções, se a gente colocasse aí as Guianas, por exemplo. Mas tudo bem, vamos estender isso para as três Américas. A gente tem facilmente umas 30 seleções aí para disputar. Não, a Europa tem 54 países europeus, mais Israel, que é associado lá na Europa. A Europa tem 55 e faz torneios assim fodas, né? Aqui poderia fazer também, mas acho que o pessoal não pensa. A Argentina, então, favorita é contra o México. Devemos ver amanhã tanto o Messi, eu acredito que vai ser trabalhoso, que o Show vai estar bem no jogo também, dificultando a vida do argentino e fazendo nossos hermanos chegar perto dos infartos. E nosso amigo Vinição, provavelmente ausente amanhã, pois estará internado no pronto-socorro
porque haja coração, Giovanni. Haja coração, bota um remedinho do lado da televisão, né? Que o Galvão falava. Cara, a Argentina tem que vencer. Não tem outra alternativa. Tem que ganhar. O México tem que ganhar para eliminar a Argentina. Se o Simples México assim. ganhar, a Argentina estará fora, né? Porque ficaria com 0 pontos contra 2 times com 4 pontos. Seria isso, Sim, né? exatamente. O Tanto México Polônia chegaria a quanto. 4 pontos e a Arábia Saudita fez 3, né? Sim. A A Polônia e Polônia Arábia teria 1 ponto. Se a Saudita, quando Polônia ganhar, terminar, a Arábia Saudita pode eliminar. Ou se a Arábia Saudita ganhar, chegaria a 6 também, que eliminaria a Argentina de qualquer jeito. justamente, Polônia e Arábia Saudita, se alguém, quando terminar o jogo, alguém vai estar com no mínimo 4 pontos. A Argentina tem 0. Então fica o jogo do México. Se o México E o ganhar, a México Argentina estará costuma fora. ser pedra no sapato do futebol sul-americano, principalmente os da seleção brasileira, né? A gente sabe Diga-se bem de disso. passagem. Diga-se de passagem, mas a Duas Argentina Copas, também né? já Nós tivemos que enfrentou o passar, México várias vezes em tivemos Copa. que passar pelo México nas 2 últimas Copas, né? Passamos em 2018 na oitavas e em 14 a gente empatou no grupo. Na primeira E fase. foi quando o Guilherme Ochoa defendeu 525 bolas da seleção brasileira. Foi onde que Guilherme Ochoa virou o nosso Não, inoxidável goleiro. em 18 tava para acontecer a mesma coisa. O Brasil fez 2 gols na reta final do jogo. Vamos lembrar disso. Aliás, seria uma heresia o México passar naquele jogo. O México não fez absolutamente nada naquele jogo, em 2018. Só o goleirão que pegou tudo lá e pronto. Nós tivemos uma E época o que é dourada do México, engraçado, né? Saraiva, é o Quando veio seguinte: aqueles títulos de Copa América, tivemos aquela vez, é, Jogos Olímpicos, aliás, né? Também, né? Tirando a medalha de ouro do Brasil, eliminando o 2012. Brasil, medalha de ouro, lá em Atlanta, salvo engano, em Londres? 1996. 96 também, né? Em Não, Atlanta, ou foi 96 foi Nigéria. desculpe, isso, foi na Nigéria. Tivemos em 2006, Não, foi 2012 em Londres. 2006 2012, foi a Copa das Confederações. O Brasil estreou perdendo para o México. Em 2007, estreou México perdendo a com a Copa pedra, América para o México também. E acabou ganhando os dois México, campeonatos. Brasil. México com a pedra no sapato, como você disse, nesses últimos anos, tinha vencido a seleção brasileira e, como você mesmo já colocou, nas 2 últimas Copas nós passamos pela seleção mexicana, um empate que em Guilherme Shoa brilhou e não deixou a seleção marcar, e na outra um 2-0 que por pouco, mais uma vez, o goleiro saiu idolatrado, salvo, salvo do campo. Esse cara adora enfrentar grandes personalidades do futebol. Enfrentou o Mas num jogo Neymar. desse, você pensa o seguinte: Guilherme Shoa vai jogar contra o Brasil. Se o México ganhar do Brasil, que é a seleção pentacampeã do mundo, com a mega atuação desse cara, ele vira um herói lá dentro. Não, mas esse ano não tem a mínima condição, porque o México foi enfrentar o Brasil só na semifinal. Então, o México não passa do quarto jogo. Será que a maldição Então, continua? ó, em 14, vamos lembrar que a Holanda tirou o México num pênalti fajuto no último lance. Foi 2-1, hein? O show tava parando Van Persie, Robben e companhia. Também. Então, é Vamos isso, aguardar cara. amanhã para ver O homem é se uma nosso formiga amigo Vinícius atômica, estará né? presente aqui no jogo, no nosso programa pós-jogo ou não. Vai depender do Já resultado da disse seleção hoje que não, né? para ver o humor desse companheiro amanhã no jogo. Eu tô achando, cara, que o Vinição não veio hoje porque ele recebeu um convite da AFA para dar uma palestra para a seleção argentina de como Provavelmente ele estará vencer, como ocupado ser fazendo vitorioso. essa pré-eleição argentina. Ah, aquelas palestras tipo de Augusto Cury, sabe? Aquelas palestras Motivacionais. motivacionais.
né? Vamos ganhar esse jogo amanhã, vamos, vamos honrar a Cristina Kirchner, vamos honrar o obelisco, honrar a memória de Maradona, que faz 2 anos hoje de morte. Mandar aqui também É um isso. abraço, então, para o nosso coach Alvarenga, então, que está aí nos acompanhando de longe. Aquele abraço, meu Nosso amigo. Vinícius Carnal Alvarenga. Mandar um abraço aí também para o Tássio, que está sempre nos acompanhando, está lá em Frutal. Galera de Campina Verde em peso assistindo e curtindo. Aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai somando forças aí para fazer uma coisa melhor ainda para vocês. Certo. Queria mandar um abraço aqui também para Galvão Bueno, muito bem citado hoje, né, nesse vídeo. E é isso, cara. Vamos. Saraiva, mais 4 minutos. Você tem papo aí para prologar? Queria só falar para não deixe de deixar o seu comentário, deixar o seu like, seguir o nosso canal, fazer parte desse time. Toda a sua opinião será analisada, será válida, será de muita ajuda para o nosso crescimento e Exatamente. aprendizado, Giovanni. Deixe o like, deixe o comentário, compartilhe, jogue nas redes sociais. E é isso, que precisamos de você. E na próxima vez que tivermos completos aqui, uma bomba eu vou soltar. Uma Olha a bomba. notícia Qual será a bomba? envolvendo o departamento jurídico deste podcast. Qual Entendeu? será a bomba? Uma nota que nós recebemos hoje. Tá certo. Até o Saraiva tá curioso. Bom, é isso. Então, até mais, Saraiva. Acho que a gente já falou tudo, né? A gente tinha Até mais, colocado meu na amigo. pauta. Amanhã a gente está aqui junto para fazer mais um comentário e mais uma análise dos resultados dos E jogos de amanhã. vamos ver se a Argentina vai ouvir no final do jogo. Ai, 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 ai. Está chegando a hora, que é o Vai ter canto tango ou não vai? típico da torcida do México. Aí vai ter tango de todo jeito, tanto ganhando como perdendo. Aliás, ganhando é cúmbia, né? É cúmbia. Bom, é isso. Até mais, pessoal. Até mais, Saraiva, que segue em Belgrado e que vai para Berna segunda-feira. Dá um like aí. Falou, até mais.